A principal pergunta que os produtores desse filme precisavam fazer quando tiveram a ideia de lançar esse filme é como fazer as pessoas irem ao cinema para ver um filme que não é uma sequência direta da primeira temporada, o que daria um senso de urgência para que as pessoas precisassem ver para poder acompanhar uma possível próxima temporada, como foi pelo menos na teoria, olha só bem safado que foi, né? O filme do Trem Infinito de Kimetsu no Yaiba, antes da gente descobrir que ele ia ser fragmentado em episódios dentro da segunda temporada, o que fez, inclusive, boa parte do hype quando o anime voltou, quando a segunda temporada voltou, meio que se perder. E esse filme de Jujutsu, apesar de todo o conteúdo dele ser canônico, pelo fato de ser um filme focado em outro protagonista e com parte do elenco que a gente já conhece, com um traço um tanto diferente do que a gente já está acostumado, que foi principalmente o caso da Maki e também do Gojo nesse filme, eu confesso, galera, eu tinha as minhas dúvidas. Mas os números não mentem, o filme ele veio pro Brasil realmente e mesmo quase 6 meses depois do lançamento no Japão, ele tá fazendo sucesso, galera. Tudo contra ele, tudo trabalhava contra ele, mas ainda assim ele conseguiu vencer essa correnteza. E a resposta para isso, galera, é muito simples. É pelo próprio peso do nome da marca Jujutsu Kaisen que estourou na primeira temporada. Não tem outra resposta senão essa. E qual a relação do filme Zero com a história original? Já para contextualizar vocês. Primeiro, o filme é canônico e é baseado no volume Zero, primeiro mangá que foi publicado de Jujutsu Kaisen e que se passa um ano antes do começo dos eventos da primeira temporada e que conta a história do Yuta Okkotsu, mencionado inclusive na primeira temporada como sendo, olha só, um dos únicos com potencial de superar o próprio Satoru Gojo. Então vamos lá, galera, falar sobre a história desse filme, das cenas exclusivas que não tiveram na versão original do mangá e também explicar a cena pós-crédito. Lembrando que tem uma playlist completa recheada de vídeos de Jujutsu aqui no canal, investigando a fundo vários temas interessantes e se prepara que eu tô programando mais vídeos para saírem nas próximas semanas. Então se eu fosse você, ó, eu já conferi o botãozinho de se inscrever no canal. Então bora lá, galera. Primeiro, sobre a história do Yuta. Basicamente, ele é um garoto que fez a promessa de se casar com uma garota chamada Rika enquanto eles eram crianças, mas que infelizmente foi morta, atropelada, gerando o espírito amaldiçoado que persegue o Yuta pelos próximos anos. Um espírito que ao mesmo tempo protege o Yuta de qualquer ameaça, inclusive de bulinadores, como a gente vê no começo do filme, mas também sendo um espírito ciumento, que não quer que outras garotas se aproximem do Yuta e possam tomar ele da Rika. E por conta desses incidentes, o Yuta ele chama a atenção das autoridades da feitiçaria e ele é levado para a escola de Jutsu de Tóquio para aprender a controlar o seu poder. E assim como o Yuji, que tinha sua execução marcada, o Yuta ele também teve, por conta do poder absurdamente perigoso que ele tinha dentro dele. Então a gente vê o ingresso do Yuta na escola de Jutsu de Tóquio e toda a relação que é construída entre ele e os seus novos colegas de classe, a Maki, o Inumaki e o Panda. O Panda é quem tem um menor desenvolvimento ali, um menor trabalho, um pouco mais íntimo entre ele e o Yuta, mas o Yuta ele tem um forte desenvolvimento, principalmente com a Maki e também com o Inumaki. O Inumaki na segunda missão ele consegue ajudar, né? O Inumaki ele servindo como um suporte naquela missão, tem um trabalho de ajuda dele conseguir se sentir útil durante a batalha, mas principalmente o envolvimento dele com a Maki é algo que foi o maior relacionamento, né? Foi o maior desenvolvimento não só pra ele, mas também pra ela, porque por parte dele, o Yuta era alguém que não tinha nenhuma ambição, faltava ambição no Yuta, e a Maki ela conseguiu ajudar o personagem nisso, por mais que ela fosse ali, né, muito incisiva e muito grossa, ela conseguiu durante a primeira missão que eles compartilham juntos, ela consegue fazer com que ele refletisse sobre isso ali no meio da pressão e criasse uma ambição pra ele mesmo, né, e não ficasse só reativo a tudo que acontecia ao redor dele, né, na vida dele. Ele precisava também agir por conta própria, afinal, na nossa perspectiva, ele é o protagonista dessa história, então ele precisa de um objetivo, ele precisa de uma ambição, ele precisa ser alguém ativo e não só alguém passivo que vai ficar, ai meu Deus, estão me levando para a escola, então tá bom, vamos lá, o que eu faço? Não, é estabelecido um objetivo para ele por parte
da ajuda da Maki. E ainda em relação a Maki, dá pra perceber durante o filme que ela é uma personagem extremamente reclusa e fechada para alguns assuntos delicados envolvendo não só o sobrenome dela, quando, por exemplo, o Yuta chama ela de Zenin-san, alguma coisa assim, e ela diz não me chame por esse sobrenome, ou quando o Yuta pergunta pra ela, pede pra ela falar alguma coisa sobre energia amaldiçoada, e ela dá uma cortada também, uma segunda cortada nele, dizendo pra não tocar nesse assunto, não pedir pra ela falar sobre esse assunto. E isso só vai ser explicado muito mais adiante no mangá, quando é colocado em xeque ali todo o conflito familiar entre ela e o clã Zenin, que inclusive tem vídeo aqui no canal também falando sobre tudo isso, todo esse conflito, como ele aconteceu. Então, ela, por mais que fosse uma personagem reclusa e fechada para esses assuntos delicados dela, antes do clímax do filme, ela consegue sentar na mesa ali com o Yuta numa sala de aula e conseguir se abrir para ele. Então olha só o desenvolvimento que ela própria teve também na relação que ela desenvolveu com o Yuta, que naquele momento reconhece a Maki como alguém a se inspirar. Ela, que inclusive foi chamada pelo vilão do filme, o Geto, como a fracassada, o fracasso do clã Zenin. Por mais que ela seja reconhecida dessa forma e ela fica puta quando chamam ela dessa forma, o Yuta enxerga ela como alguém a se inspirar. Então olha só, né? Ela se sente toda ali, e inclusive, pra quem gostou de shippar os dois personagens, se eu não me engano, o autor do mangá de Jujutsu Kaisen, ele já disse que pode ser que o Yuta ele tenha algum envolvimento mais romântico com uma figura feminina mais adiante no mangá. Então a expectativa, a primeira opção seria realmente esse chip ser concretizado. E sobre o vilão do filme, o Suguru Geto, que a gente conhece ele no momento da linha do tempo depois dele sair da escola de Jujutsu e antes dele se tornar o vilão que a gente conhece hoje. Existe alguma coisa que acontece no meio disso, entre os eventos desse filme e o vilão que a gente conhece hoje, que, bom, diferencia um pouco o personagem, né? Faz com que ele se torne um personagem um pouco diferente. Mas enfim, sem dar muito spoiler. Então a gente vê o personagem depois de ter abandonado a escola de Jujutsu e se tornado um líder de seita. Olha só que louco, né? Ele recebia pessoas que acusavam sentir dores ali, incômodos, alguma coisa, e ele sabia que essas pessoas estavam amaldiçoadas, elas carregavam espíritos amaldiçoados com elas e por isso elas sentiam algum incômodo, alguma coisa que atrapalhava no cotidiano delas. Então ele conseguia salvar ali, fazer um livramento, conseguia ali melhorar a vida daquelas pessoas, então ele ficava ainda bem na fita com as pessoas, com os humanos comuns, ao mesmo tempo em que ele conseguia ali, ó, só acumulando espíritos amaldiçoados para quando ele colocasse o plano dele finalmente em prática. E sobre o ideal do personagem, ele acredita que os mutantes, ou melhor, os feiticeiros, eles são uma raça superior, meio que o próximo estágio da evolução humana, e são os únicos que deveriam continuar vivos, e por isso ele pretende colocar em prática o seu plano de extermínio dos não-feiticeiros, liberando um exército de espíritos amaldiçoados pelo Japão. Esse plano, inclusive, foi colocado em prática no dia 24 de dezembro, olha só, o mesmo dia de lançamento do próprio filme no Japão, onde ele lança 2.000 espíritos metade em cada área específica do Japão para afastar os feiticeiros poderosos como o Gojo e poder ir atrás do Yuta pessoalmente para tentar matar o Yuta e em seguida absorver o espírito amaldiçoado da Rika e ficar, obviamente, ainda mais poderoso, parecido com o Naruto, inclusive, né? Que viviam tentando tirar a Kyuubi de dentro dele para poder usar o poder. Então ele finalmente colocando o plano dele em prática, as lutas finais. Que cenas de ação maravilhosas, seja a cena de ação do Gojo lutando contra um cara chamado Miguel ali, ó, Gojo só no taijutsu, caraca, porrada insana rolando ali, ó, a animação top de linha e também na outra frente de batalha os alunos tentando segurar o Geto sem qualquer chance, a gente vendo a Maki sendo completamente randomizada, mas chega ali o Panda, galera, o Panda arregaçando na moral. O Panda arregaçando na moral o Geto ali, depois o Inumaki também tentando ali usar a voz dele, fudendo a voz dele por completo pra tentar fazer alguma coisa com o Geto, mas ainda assim eles não conseguiram fazer nada. Quem realmente assumiu a frente ali, né, o clássico momento onde o protagonista chega e vê os seus amigos caídos no chão, derrotados pelo seu principal oponente,
Clash acontece. Com isso, o Yuta, ele chega pra batalha final. E a luta do Yuta contra o Geto ali também, ó, o Yuta na espadinha, o Geto ali só nos bastões dele, maldição, pra lá e pra cá, e a Rika, você vê que o Yuta nem era o principal ali, tipo, ele conseguia fazer algumas coisas, mas quem era realmente o problema era a Rika ajudando ele atrás. Então, meu amigo, era 2 contra 1 ali, e quando chega o Clash final, Jesus amado do Yuta se sacrificando, é aquele clássico, quanto mais eu sacrifico, mais poder eu consigo em troca, e ele decide, em troca de poder, para conseguir derrotar o Geto naquele momento, se sacrificar, prometendo se dedicar por completo a Rika se ela o ajudar a derrotar o Geto. E por outro lado, o Geto invocando um dos 16 espíritos amaldiçoados de grau especial, assim como um desses 16 também era a Rika. Somado a isso, 4.461 espíritos amaldiçoados fundidos na sua técnica do Uzumaki máximo. Aquele Clash ali, ó. E com aquela musiquinha rolando, inclusive falando em música, no comecinho do filme, quando tá lá o Yuta ali, ó, só colocando a roupinha dele ali naquele momento mais casual, se preparando para ingressar na escola de Tóquio ali, ó. Porra, que musiquinha maneira, vai ser muito legal quando a gente ter acesso à trilha sonora do filme. Inclusive, um detalhe sobre esse clash final entre o Yuta e o Geto nos capítulos atuais do mangá, aqui um pequeno spoilerzinho aqui maneiro, acho que encaixa bem aqui o spoilerzinho pra vocês, foi dito que o Geto poderia ter vencido esse clash se ele tivesse usado todos os seus espíritos amaldiçoados. Lembrando, ele usou esses 4.461 espíritos amaldiçoados, mais um de grau especial, só que ele tinha liberado 2.000 espíritos amaldiçoados, 1.000 para cada parte do Japão. Então, se ele tivesse usado ali, por exemplo, 6.461 espíritos amaldiçoados, provável que ele teria vencido esse clash sim, que pelo menos seria justo ali, né? Afinal, porra, não fica tão roubado pelo menos pro Yuta. E galera, o Geto, ele foi derrotado com esse clash contra o Yuta, e a gente viu que ele aparentou morrer, ou pelo menos era o que dava a entender, mas a gente vê o Geto ele agindo na primeira temporada do anime, então o que acontece com o personagem, isso vocês vão ver na segunda, na terceira temporada, enfim, mais adiante quando o anime retornar, porque ele está vivo e com uma cicatriz na testa. E inclusive a gente vai ver também mais sobre o passado do Geto e do Gojo, que a gente viu alguns pequenos flashes nesse filme, que inclusive foram exclusivos também e não foram exatamente mostrados no volume 0 do mangá, mas eles aproveitaram ali, já que fazia sentido, já que existia uma relação prévia do Geto com o Gojo, mostrar ali alguns pequenos frames deles dois enquanto eles eram alunos, mas todo esse flashback, todo esse passado a gente vai ver no próximo arco do anime, não se preocupem com isso. Galera, as cenas de ação, como eu falei, são sensacionais, a cena do Gojo lutando, todo mundo lutando, tá sensacional, padrão Jujutsu, e a gente teve cenas exclusivas, então vamos falar sobre elas ali, né, um grande plus que a gente teve nesse filme em relação ao material original, que era completamente válido, foi completamente válido ter sido colocado no filme, afinal a gente que já leu o mangá esperaria algo mais, um brinde por ter ido ver uma adaptação de algo que a gente já viu. Então a gente vê mais ceninhas, por exemplo, do passado do Yuta com a Rika, mostrando que eles se conheceram aparentemente num hospital, e mostrando mais ceninhas deles interagindo antes deles fazerem a promessa de se casarem um com o outro. A gente viu, galera, o Nanami aparecendo nas batalhas, dentro ali no meio das batalhas finais, usando 4 vezes seguidas o Flash Negro. E galera, foi muito legal a gente ver isso, porque na primeira temporada ele diz isso pra gente e diz isso pro Itadori, que o recorde dele aparentemente era de 4 vezes seguidas, ou de 4 vezes num único dia que ele conseguiu usar o Flash Negro, e a gente viu ele usando contra os espíritos amaldiçoados nesse filme, foi muito legal. E falando em Flash Negro, quem usa também o Flash Negro foi o próprio Yuta, quando ele tem a sua espada quebrada e dá um socão na cara do Geto, ele também usa o Flash Negro, e essas duas coisas não tiveram no material original. E além do Flash Negro, a gente vê o Yuta ele conseguindo reproduzir a habilidade do Inumaki também, né, a voz amaldiçoada do Inumaki, depois de conseguir o megafone através da energia amaldiçoada da Rika, lutando contra, por exemplo, o Geto usando o bastão de 3 seções. Esse bastão ali, ó,
de 3 sessões, ele foi confiscado depois da derrota do Geto nesse arco, e esse bastão a gente vê sendo usado contra a Hanami durante a primeira temporada. É o mesmo bastão, isso porque os feiticeiros eles pegaram ali, ó, que nem Polícia Federal, meu amigo, pegou do bandido e passou a usar eles mesmos. Além disso, vários outros personagens secundários participam da batalha final também. Afinal, era uma ameaça global, dá pra dizer assim, né? Era um cara que estava ameaçando o Japão inteiro praticamente, então fazia sentido que vários outros personagens secundários do universo da feitiçaria Jujutsu também tivessem aparecido, e quem aparece também, além do Nanami, além da Mei Mei, além de outros personagens, a bruxinha, eu gosto dela, da bruxinha que voa com a vassourinha, quem apareceu foi o Todo, também ali fazendo sua participação especial contra um espírito amaldiçoado. Enfim, foi muito legal que a gente viu ali também um pouco de tempo de tela para cada um desses personagens. E no fim é explicado pra gente que foram os sentimentos negativos do próprio Yuta que criaram o espírito amaldiçoado da Rika. Não foi o que ele pensava a princípio, que teria sido a própria Rika que amaldiçoou o Yuta. Foi o Yuta, os próprios sentimentos dele de não aceitação da morte da Rika, esses sentimentos negativos que fizeram com que aquele espírito amaldiçoado surgisse. E toda essa relação do Yuta com a Rika se aproxima muito dos 5 estágios do luto. Parem pra pensar, a gente viu primeiro a negação do Yuta não aceitando a morte da Rika, e logo em seguida o sentimento da raiva, dele sentindo raiva por não aceitar a morte da Rika, e ficar ali naquela angústia, quase que como um sentimento também possessivo ali, de tipo, não, você era, tipo, pra ser minha, não que fosse realmente abusivo, mas tipo, enquanto vivos, mas assim, tipo, não posso aceitar sua morte de jeito nenhum. E depois a gente vendo a depressão do personagem perseguindo ele por vários e vários anos, ele ali se sentindo alguém indigno de continuar vivo por tudo que ele também causava ali com o espírito da Rika, ali uma porrada de morte cercando ele sem propósito nenhum de vida. Depois a barganha que a gente vê no final do filme, dele barganhando com ela do tipo, olha Rika, eu te entrego a minha vida em troca do seu poder para conseguir derrotar o Geto. E por fim, a aceitação da morte da Rika, que fez com que o espírito dela pudesse finalmente ser livre. A gente só teria que inverter aqui a depressão e a barganha, porque a barganha vem antes da depressão, mas enfim, eu acho que se aproxima pelo menos um pouco desse conceito. E é explicado pra gente no final do filme o que justifica o nível de energia amaldiçoada do Yuta, que nunca foi da Rika, sempre foi dele, a ponto de criar um espírito como aquele que é pela sua linhagem sanguínea, sendo um parente distante do Gojo, ambos compartilhando um mesmo ancestral em comum, chamado Michizane Sugawara. E esse cara, dentro do universo Jujutsu, depois da sua morte, se transformou num dos 3 grandes espíritos amaldiçoados e vingativos do Japão, junto do espírito da Rika, que também é um desses 3 grandes espíritos vingativos. Mas pouco se sabe sobre esse tal de Michizane dentro do universo de Jujutsu, mas esse é um personagem baseado numa figura da vida real, para quem quiser pesquisar depois. E finalmente a cena pós-crédito, onde aparece o Yuta e o Miguel juntos na África. Como assim eles juntos? O Miguel foi o cara com quem o Gojo enfrentou no final da batalha durante o filme. Por que agora eles estão ali sentados casualmente conversando? O que está acontecendo? Sim, o Miguel ele decidiu parar de trabalhar para o Geto, afinal ele, perdeu meio que o propósito, afinal o Geto ele foi derrotado e virtualmente morto, então não fazia muito mais sentido e ele decidiu sim trabalhar para os feiticeiros Jujutsu do lado do bem da lei. E por isso eles estão juntos naquela missão. E é por isso, inclusive, que o Yuta ele não aparece por um bom tempo na história, porque ele estava em missão no exterior. É por isso que ele não aparece na primeira temporada, mesmo quando a Maki e os companheiros dele aparecem também. E eles aparecem se encontrando lá com o Gojo, num período, olha só, não coincidentemente, em que acontece a luta contra o Mahito na primeira temporada. Se eu não me engano, quando estava tendo lá o arco do Junpei, alguma coisa assim. O Gojo, se eu não me engano, ele não estava presente durante esse arco, afinal o Yuji ele ganha o apoio do próprio Nanami, é com ele que ele se envolve, e não com o Gojo durante esse arco, então foi justamente nesse período de tempo em que essa cena pós-créditos acontece. E depois, meu amigo, o Yuta ele demora um bocado para voltar até
o Japão para realmente ser inserido novamente na história, mas no arco atual do mangá, ele, meu amigo, já tá arrebentando. Galera, se você ficou até o final, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que tem muito mais vídeo de Jujutsu Kaisen que já saiu aqui no canal e vai estar linkado aqui, ó. Os melhorzinhos vão estar linkados agora na tela para você dar uma conferida e se prepara que vai estar saindo mais vídeo daqui pra frente. Então, ó, carimba o botão de se inscrever no canal e também o sininho para não perder a notificação dos futuros vídeos. Beleza? Até a próxima. Tchau.